Você acorda. Lá fora, o silêncio da manhã. Dentro de casa, o mesmo de sempre. Café, jornal e aquela sensação estranha de estar ausente. Não é dor, não é doença, é um vazio. Uma parte do corpo que antes pulsava com naturalidade, hoje adormecida. E não porque o desejo acabou, mas porque você deixou de escutá-lo. Aos 60, 65, 70 anos, parece que o mundo espera que o homem se aposente também do próprio corpo, da sua virilidade, do seu prazer. A masturbação, nesse contexto, vira um tema proibido. É como se o desejo se tornasse ridículo, coisa de moleque, bobagem. Mas eu preciso te dizer com toda clareza, esse silêncio não é natural. Esse silêncio adoece. Negar o prazer é negar a vida. E o corpo começa a reagir. Tensão, tristeza, insônia, dores que não passam, a próstata que reclama. E ninguém associa. Você já parou para pensar que esse afastamento do seu próprio toque pode estar enfraquecendo não só sua vitalidade, mas a sua saúde real, fisiológica? A masturbação não é apenas uma questão de prazer. Ela é manutenção, é irrigação, é limpeza interna. Mas quase ninguém fala sobre isso. Homens com mais de 60 anos seguem calados, vivendo um tabu que não tem mais sentido. O desejo sexual não morre com o envelhecimento. O que morre é a liberdade de falar sobre ele. Hoje, eu vou te mostrar o outro lado dessa história. Sem rodeios, sem vergonha, com a linguagem que você merece, a verdade. Porque negar o prazer é negar o que te mantém vivo. E existe um preço muito alto por isso. Um preço que começa, quase sempre, na próstata. Você não percebe de imediato. É sutil. Aos poucos, o corpo vai pedindo menos e você começa a acreditar que é normal. Mas o corpo não deixou de pedir. Você apenas deixou de escutar. Com o passar dos anos, o homem tende a se afastar do próprio instinto, do toque, do desejo, e chama isso de maturidade. Mas o nome certo é repressão. A masturbação, que durante décadas foi uma forma simples de autorregulação do organismo, passa a ser vista com desprezo. Como se agora, depois dos 60, não houvesse mais lugar para isso. Como se o prazer tivesse prazo de validade. Só que a fisiologia masculina não segue convenções sociais. Ela continua viva. Seu sistema genital ainda está ativo. A próstata ainda produz secreção. Os testículos ainda geram espermatozoides. A rede neuromuscular da região pélvica ainda responde a estímulos. Tudo continua funcionando. Mas sem uso, começa a se degradar. Você não deixaria o seu joelho meses sem se movimentar, certo? Então, por que faria isso com a região mais vital do seu corpo? A masturbação é, nesse contexto, um exercício, uma forma de manutenção, de preservar irrigação, de evitar estagnação. É claro que o ritmo muda. O desejo pode não ser tão frequente, mas a resposta física continua sendo importante. Homens que ignoram essa necessidade passam a apresentar sinais silenciosos, redução da sensibilidade genital, dificuldade de ereção matinal, sensação de peso na região da próstata. Esses não são sintomas da idade, são sinais de desuso. Negar o corpo é o erro. E depois dos 60, esse erro se paga com vitalidade, com saúde, com a perda lenta de uma parte essencial da identidade masculina. Há uma ligação direta entre o prazer ignorado e a próstata sobrecarregada, mas essa conexão quase nunca é mencionada, nem nos consultórios, nem nas conversas entre amigos. O homem de mais de 60 anos é ensinado a se calar, sobre o toque, sobre a vontade, sobre a frequência, mas os dados falam. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association acompanhou mais de 30 mil homens ao longo de anos. Os que apresentavam uma frequência ejaculatória superior a 21 vezes por mês tinham menor risco de desenvolver câncer de próstata. Não estamos falando de performance sexual, nem de prazer por prazer. Estamos falando de fisiologia, de um sistema que precisa ser esvaziado, ativado, movimentado. A próstata é uma glândula exócrina. Ela produz o líquido que compõe o sêmen. E essa secreção precisa circular, ser renovada, ser expelida. Quando isso não acontece, toxinas se acumulam. A pressão interna aumenta.
e o ambiente se torna propício para inflamações e alterações celulares. Homens que se masturbam regularmente mantêm esse sistema em funcionamento. Não se trata de vício, trata-se de higiene fisiológica. Assim como urinar, evacuar ou transpirar, ejacular também faz parte dos processos de limpeza do corpo. Ao negar a si mesmo essa função básica, o homem começa a pagar um preço. Sensação de desconforto pélvico, aumento do volume prostático, infecções recorrentes, diminuição do tônus muscular da região. É preciso entender: o prazer, nessa fase da vida, deixa de ser apenas emocional. Ele se torna clínico, se torna estratégico. É uma ferramenta de longevidade. E quando tratamos a masturbação com essa clareza, com esse respeito, percebemos que ela não é um vício do passado. É uma necessidade do presente. Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas a circulação pélvica também precisa de movimento. Assim como os músculos enfraquecem sem uso, os vasos sanguíneos da região genital se tornam menos eficientes quando não são estimulados. A abstinência prolongada, especialmente a partir dos 60 anos, tem efeitos reais na irrigação dessa área. A ausência de excitação e de ejaculação afeta a oxigenação dos tecidos. E quando o fluxo sanguíneo diminui, as consequências vêm em cadeia. Maior risco de inflamação prostática, redução da sensibilidade peniana, diminuição da força da ejaculação e, com o tempo, até disfunções urinárias. Essa estagnação contribui para o que chamamos de hipomobilidade pélvica. É como se a base do corpo masculino começasse a se enrijecer por dentro. Menos circulação, menos estímulo neuromuscular, menos resposta ao toque. A masturbação, nesse contexto, age como um reator. Ela ativa a musculatura do assoalho pélvico, estimula vasos, nervos e terminações sensoriais. É um exercício que, por alguns minutos, coloca em movimento estruturas que passariam o dia inteiro adormecidas. Há inclusive protocolos fisioterapêuticos que imitam o efeito do orgasmo. Exercícios que simulam contrações pélvicas, com o objetivo de manter o tônus muscular da região. Mas a prática natural, a masturbação com presença, com consciência, continua sendo a forma mais acessível e eficiente de preservar essa saúde interna. A falta de estímulo, ao contrário, pode trazer consequências silenciosas. Homens que relatam ardência para urinar, desconforto na região pélvica ou dificuldade para manter a ereção matinal, muitas vezes não estão doentes, estão estagnados. O corpo foi feito para circular, e na região pélvica, essa circulação começa com o toque, com o reconhecimento de que prazer e função são inseparáveis, principalmente depois dos 60. Muitos homens chegam aos 60, 70 anos carregando uma mochila pesada, não de problemas físicos, mas de emoções nunca ditas. Culpa, vergonha, repressão. São sentimentos que começaram lá atrás, na adolescência, quando o primeiro impulso sexual foi recebido com bronca, constrangimento ou silêncio. A masturbação, desde o início, foi associada ao erro, ao descontrole, à fraqueza, e o tempo não apaga isso, apenas esconde. O resultado é um homem que envelhece reprimido, com medo do próprio corpo, com raiva de sentir desejo, com vergonha de se tocar. Essas emoções, acumuladas por décadas, não ficam apenas no plano psicológico. Elas se somatizam, tomam forma, viraram dores, insonias, alterações hormonais, inflamações crônicas. Sim, existe uma ligação entre emoções reprimidas e doenças do envelhecimento. O sistema nervoso autônomo, responsável pelo equilíbrio interno do corpo, é profundamente afetado pela culpa e pelo medo. Quando um homem sente que não tem o direito de sentir prazer, seu corpo inteiro se retrai. E essa retração contínua vai minando a saúde, por dentro e por fora. Reprimir o desejo não é virtude, é autossabotagem. E o toque, quando feito com consciência, respeito e presença, pode ser uma forma de quebrar esse ciclo. Não se trata de indulgência, nem de vício. Trata-se de reconexão, de lembrar que o corpo continua vivo e que ele precisa ser reconhecido para continuar saudável. Não é fácil encarar esse tema. Não é simples desconstruir décadas de repressão. Mas quando isso começa a acontecer, algo muda. O peso começa a sair das costas. O corpo volta a respirar.
E a vitalidade, que parecia ter sumido, começa a voltar, primeiro como uma fagulha, depois como chama. Libido não é uma questão de idade, é uma expressão da força vital. Muitos homens acreditam que, ao envelhecer, o desejo sexual precisa desaparecer, como se fosse um sintoma da juventude e não um sinal de saúde. Mas isso não é verdade. O que muda com o tempo é a forma como essa libido se manifesta. Ela se torna mais sutil, menos impulsiva, mais profunda, menos imediata, mais sensível. A testosterona pode cair, a ereção pode demorar, a resposta pode ser diferente, mas o impulso continua existindo. E quando o homem escuta esse impulso com respeito, não com pressa, nem com vergonha, ele acessa uma outra camada do prazer, mais madura, mais conectada. O desejo deixa de ser apenas físico, passa a envolver memória, emoção, presença. Homens que compreendem essa mudança conseguem redescobrir sua sexualidade em novas formas de toque, em ritmos mais calmos, em encontros mais autênticos consigo mesmo ou com a parceira. Casais acima dos 60 que se permitem esse redescobrimento relatam algo comum: menos cobrança, mais carinho, menos ansiedade, mais vínculo. A libido, nesse momento da vida, deixa de ser um teste de potência e se torna um elo com a vitalidade, uma fonte de energia que alimenta não só o corpo, mas o ânimo, a clareza, o entusiasmo pelo dia. Negar essa força é apagar uma parte essencial da existência, não para provar nada a ninguém, mas porque o corpo ainda está vivo e ele pede continuidade, não nos moldes da juventude, mas no ritmo próprio da maturidade. O toque tem poder, e quando feito com consciência, ele vai muito além do prazer imediato. A masturbação, para o homem acima dos 60, pode funcionar como uma verdadeira ferramenta terapêutica. Não se trata apenas de aliviar a tensão sexual, mas de ativar sistemas profundos do corpo que influenciam saúde física e mental. Durante o estímulo, o sistema nervoso parasimpático, aquele que regula o relaxamento, o equilíbrio e a restauração, é ativado. Isso reduz o estresse, diminui a pressão arterial, melhora a digestão e prepara o corpo para um sono mais profundo. Além disso, durante o orgasmo, a liberação de endorfinas, dopamina e oxitocina, hormônios que promovem bem-estar, prazer e conexão emocional. Esse coquetel natural tem impacto direto sobre o humor, a autoestima e até a imunidade. Homens que mantêm esse tipo de contato com o próprio corpo relatam sensações de leveza, sentem-se menos irritados, dormem melhor, lidam com a solidão de forma mais serena. E não é só isso. A prática regular da masturbação ajuda o homem a manter o autoconhecimento corporal, a perceber sinais precoces de alterações, a identificar mudanças na sensibilidade, na resposta, na textura da pele. É um contato que ensina e que protege. Depois dos 60, é comum que o corpo mude, mas é justamente por isso que precisa ser acompanhado de perto. Não com desconfiança, mas com cuidado. A masturbação, nesse sentido, é um gesto de escuta, um gesto de cuidado íntimo, de conexão consigo mesmo. O homem que entende isso para de ver o toque como uma fraqueza e passa a enxergá-lo como uma forma de terapia, simples, acessível, profunda, capaz de alinhar o corpo com a mente e a maturidade com a dignidade. Uma das armadilhas mais cruéis que um homem pode cair após os 60 anos é tentar repetir o que fazia aos 30. Comparar o desempenho de hoje com o de décadas atrás é como tentar calçar um sapato que já não serve. Fere, aperta, frustra. A verdade é simples. O corpo muda. O tempo modifica as respostas, mas não apaga o prazer. Só que essa comparação constante entre o que se foi e o que se é gera angústia, e essa angústia cria bloqueios. Muitos homens começam a se afastar da masturbação não por falta de desejo, mas por medo do fracasso, medo de não sentir o mesmo, medo de não conseguir. Esse medo paralisa, e quando ele se instala, o toque deixa de ser natural, passa a ser um teste, uma cobrança, uma expectativa frustrada. Mas o prazer na maturidade não precisa ser o mesmo de antes. Ele pode ser diferente, mais sensível, mais lento, mais profundo,
Ao invés de performance, o foco passa a ser conexão. Ao invés de quantidade, qualidade. Ao invés de provar algo, permitir-se sentir. Homens que conseguem fazer essa transição, de exigência para presença, encontram uma sexualidade muito mais leve, mais verdadeira, mais ajustada à realidade do agora. E o curioso é que, quando essa aceitação acontece, o corpo responde melhor, porque sai do estado de alerta, deixa de se sentir cobrado e volta a funcionar com naturalidade. Já acompanhei muitos homens nesse processo. Alguns, no início, mal conseguiam falar sobre o tema. Tinham vergonha até de admitir que sentiam falta do próprio toque. Mas, com o tempo, com orientação, com escuta, encontraram um novo caminho. Um deles, aos 68 anos, me disse algo que nunca esqueci. Doutor, hoje eu não sinto mais culpa. Eu sinto gratidão pelo meu corpo ainda estar aqui, me oferecendo prazer. Esse é o ponto. Não se trata de voltar ao passado, mas de habitar o presente com dignidade e com prazer possível, não idealizado. O corpo masculino, com o tempo, começa a enviar sinais, mas nem sempre eles são óbvios. E quando a sexualidade é ignorada, esses sinais passam despercebidos ou são mal interpretados. Homens que deixam de se masturbar por longos períodos, por vergonha ou por achar que isso já não é mais para eles, frequentemente apresentam sintomas que não associam à falta de estímulo. Micções noturnas mais frequentes, sensação de peso no períneo, ejaculação retrógrada ou ausente, e até episódios de dor ao urinar, sem infecção aparente. Esses não são apenas efeitos da idade. São, muitas vezes, reflexos do sedentarismo íntimo. A mesma lógica que usamos para músculos e articulações vale aqui. Se você para de movimentar, perde função. E recuperar função exige atenção, constância e humildade. Além disso, a falta de estímulo sexual prolongado compromete a comunicação entre cérebro e genitais. O sistema nervoso precisa ser ativado com regularidade para manter a sensibilidade, a vascularização e a capacidade de resposta. Quando isso não ocorre, cria-se um círculo vicioso. A sensibilidade diminui, o desejo enfraquece, a prática é evitada e o distanciamento só aumenta. Ignorar a sexualidade não apaga o desejo, apenas o transforma em frustração, em irritação, em tristeza silenciosa. E essa tristeza se manifesta na postura curvada, no olhar cansado, no silêncio diante da parceira, na recusa ao toque, mesmo quando ele faz falta. O homem que não reconhece sua sexualidade continua sendo sexual. A diferença é que agora ele vive essa sexualidade de forma reprimida, involuntária, desconectada. Recuperar esse vínculo com o próprio corpo não é vaidade, é prevenção, é cuidado. É uma maneira de garantir mais qualidade de vida nos anos que ainda virão. Longevidade não é apenas viver mais, é viver com função, com autonomia, com prazer. E no corpo masculino, manter a região pélvica ativa faz parte desse projeto de longevidade funcional. A masturbação, nesse contexto, não é um ato isolado, é parte de um cuidado global com o corpo. Quando um homem se masturba de forma regular e consciente, ele está ativando mecanismos internos que favorecem a saúde como um todo. Estimula a musculatura profunda do assoalho pélvico. Favorece a irrigação de órgãos genitais e adjacentes. Preserva a coordenação neurovascular necessária para a ereção, controle urinário e prazer. É como se, por alguns minutos, o corpo inteiro se lembrasse que ainda está vivo, ainda é funcional, ainda responde. Esse conceito de mobilidade pélvica é pouco falado, mas essencial. É ele que mantém a capacidade de urinar com controle, de manter a ereção sem dor ou desconforto, de não sentir peso, tensão ou rigidez na base do tronco. A masturbação, nesse sentido, funciona como um exercício interno, principalmente para homens que já não se movimentam tanto, que passam muito tempo sentados, ou que têm doenças crônicas que limitam o ritmo. E não se trata de intensidade, nem de frequência exata. Trata-se de constância, de ouvir o corpo, de respeitar seus sinais. Homens com artrose, diabetes, hipertensão ou histórico de cirurgia podem adaptar seus movimentos. Podem encontrar novas formas de estímulo, novos tempos, novas rotas.
O importante é não abandonar essa função, porque o abandono cobra preço. Cedo ou tarde, a falta de movimento se traduz em perda de capacidade. E, com ela, vêm as limitações, os desconfortos, a dependência. A masturbação, vista com maturidade, é parte do plano de envelhecer bem, de manter o controle sobre o próprio corpo e de garantir que prazer e dignidade caminhem juntos até o fim. Existe uma crença muito enraizada entre os homens mais velhos, a de que espiritualidade e sexualidade são forças opostas, como se, ao buscar profundidade, fosse preciso abrir mão do prazer, como se o toque físico contradissesse o crescimento interior. Mas essa divisão é artificial, criada por interpretações distorcidas ao longo de séculos, que separaram corpo e espírito como se fossem inimigos. E isso não é verdade. O prazer pode ser espiritual, e a sexualidade, quando vivida com consciência, pode ser uma ponte direta para a presença, para o silêncio, para o sagrado. Pense na natureza. O rio não deixa de fluir porque encontra pedras. Ele contorna, segue, mantém seu curso com sabedoria. Assim também é o corpo. Mesmo com os obstáculos do tempo, limitações, doenças, cansaço, ele continua pedindo fluxo, continua pedindo escuta. Práticas orientais milenares, como o Tantra, nunca viram o prazer como pecado. Pelo contrário, viam o orgasmo como um portal para o autoconhecimento, como um momento em que o ego silencia e o corpo se integra ao instante. Homens que descobrem esse caminho percebem algo importante. A masturbação não precisa ser apressada nem escondida. Ela pode ser um gesto meditativo, um momento de introspecção, de reconexão com a própria história, com a própria energia. É nesse ponto que o toque se transforma em algo maior. Não mais um ato mecânico, mas um espaço íntimo de escuta, de gratidão pelo corpo que ainda sente, pelo tempo que ainda pulsa. A espiritualidade não exige negação do prazer. Ela exige presença. E a masturbação, quando feita com atenção, com verdade, pode ser um dos caminhos mais sinceros de presença que um homem pode ter consigo mesmo. Não se trata de buscar um orgasmo intenso, mas de reconhecer que, mesmo com o passar dos anos, a vida, a energia, a conexão, envelhecer não é desaparecer, não é sumir dentro de um corpo que já não responde como antes. Envelhecer é mudar, é atravessar outras formas de sentir, outros tempos, outros prazeres. Mas o que tem feito muitos homens adoecerem não é a passagem do tempo, é o silêncio sobre o desejo, o silêncio sobre o toque, o silêncio sobre a masturbação, como se ela fosse um erro que precisa ser esquecido com a idade. Esse silêncio machuca, e não apenas emocionalmente. Ele compromete a saúde da próstata, afeta a circulação, diminui a sensibilidade, aumenta a tensão e isola o homem de si mesmo. A masturbação, depois dos 60, não é um capricho, é um cuidado, é um gesto de escuta, um lembrete de que o corpo continua aqui, que ele ainda precisa de movimento, de estímulo, de atenção e, acima de tudo, de respeito. Romper esse tabu não é fácil, mas é necessário, porque negar o prazer é negar a vida. E o corpo sente, adoece, silencia. O convite que fica é simples, mas profundo. Permita-se viver com verdade, com menos cobrança, com mais escuta, com mais presença. E se este vídeo te fez pensar, o próximo vai te incomodar, porque é sobre o que acontece quando você demora demais para agir, quando o corpo pede ajuda e você insiste em fingir que não ouviu. Não se trata de sexo, nem de juventude. Trata-se de saúde, de dignidade, de continuar vivo, por inteiro, até o fim. Clique no vídeo que estão recomendando agora.